Glória a Deus, paz do eterno Senhor Jesus Cristo. Sobre o arrependimento. O arrependimento muitas vezes tem sido uma palavra que todos nós falamos e prega-se muito de arrependimento. Dois grandes princípios do arrependimento: o arrependimento segundo Deus e o arrependimento segundo os homens. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 ao versículo 10. Nós vamos debruçar sobre esse arrependimento. Mas antes, porém, nós temos que saber o que é arrependimento. A princípio, a palavra arrependimento nós encontramos mais de 4 vezes no grego, no hebraico, mais de 4 vezes a partir do hebraico. E no hebraico nós encontramos palavras de arrependimento como temos Teshuvah é uma palavra hebraica, vem de uma raiz verbal que significa voltar ou retornar. Arrependimento, Teshuvah, voltar ou retornar, isso no grego. Nós também vamos encontrar no Antigo Testamento ainda o exemplo de Davi, que essa palavra Teshuvah era usada muitas vezes pelos profetas para que os homens voltassem aos caminhos de Deus, como Davi pecou, por exemplo, conforme escreve no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26 a 27, capítulo 12, versículo 13 e versículo 12, por exemplo, Salmos 32, versículo 1 a versículo 5, vai mostrando então o arrependimento. Esse Teshuvah é usado no Antigo Testamento com a ideia de retornar, voltar. Temos também o Nashum, uma palavra hebraica que significa sentir-se triste. Nashum vem também de uma palavra hebraica que significa sentir-se triste. Vamos encontrar ainda uma outra palavra que é Shub, que escreve-se com S-H-U-W-B, Shub, que significa mudar de direção, retornar também. Ainda encontramos uma outra palavra no hebraico que é Naá, só que essa palavra tem um significado semelhante com a do grego. Naá significa dor, tristeza, tanto no grego como no hebraico. É a palavra que ocorreu no Gênesis 6, que diz que algumas traduções que diz que Deus se arrependeu por causa de ter feito o homem, mas na verdade a palavra original que aplica-se para o Gênesis 6 não é Deus se arrependeu, é Deus sentiu-se triste, porque a palavra original ali traduzida é Naam, N-A-H-A-M, Naam, que significa a tristeza de um ser divino. Então Deus não se arrependeu não, Deus ficou triste. E nós vamos encontrar no Novo Testamento a tradução para arrependimento do grego é metanoia, que significa mudança de direção, mudança de linha. Nós encontramos isso, por exemplo, que João começa a pregar no Mateus 3, arrependei-vos, raça de víbora. Aquele arrependimento, a ideia é metanoia, porque os fariseus eles não queriam nascer de novo, eles se achavam-se dignos, as suas mentes não estavam fixas para o Deus Todo-Poderoso. Então, metanoia é mudança de direção, mudança de atitude, é a regeneração. Ainda, por exemplo, no Gênesis 6, por que a palavra não é arrependimento? Não é, conforme nós falamos, arrependimento. Por que a palavra aí no Gênesis 6 não é Deus se arrependeu? Porque em Números 23:9 diz que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra que foi utilizada ali para a tradução de arrependimento é Naá, que é Deus ficou triste. Então no Novo Testamento, metanoia, essa palavra metanoia vem do grego, que significa mudança de direção, mudança de atitude. E aí, então, como fala Efésios 2:3, Efésios 2:3 vai dizer que nós antes estávamos mortos no nosso pecado, e diz que nós éramos influenciados
tanto nos nossos pensamentos, pelos espíritos imundos que pairam sobre os ares. Quer dizer que todos aqueles que ainda não têm Cristo têm espírito que influenciam na sua mente, no seu pensamento, na sua forma de agir. E esses precisam de metanoia, esses precisam de nashum, que é arrependimento. Temos ainda uma palavra remorso, que é uma palavra também conhecida. O que é remorso? Remorso é uma palavra, ela vem do latim. Remorso, ela vem do latim, significa tornar, moderar, ligar-se, atacar, ferir, torturar, atormentar. É um sentimento doloroso e vergonhoso, segundo a etimologia da própria palavra. Remorso é dor. É um sentimento doloroso, é um sentimento de pesar, é um sentimento vergonhoso. Isso significa remorso. Foi um dos casos que Judas teve, isso segundo Mateus 27, 3 a 5. Judas teve remorso, Judas teve pesar, vergonha do seu pecado. Ok, vamos então. O arrependimento que salva e o que não salva. Na verdade, nós vamos falar que quase todo mundo se arrepende. Todo mundo se arrepende, claro. Qual é o arrependimento que salva? O arrependimento que salva o homem é o arrependimento que vem por meio do Evangelho, que é pregado para o homem pecador. O arrependimento que salva é o arrependimento que vem exclusivamente de Deus por meio do seu Evangelho e da graça, conforme falei. Mateus 3, versículo 2, 3. João Batista prega sobre arrependimento. 2 Coríntios 5,17. Ele vai dizer assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, eis que todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que é arrependimento que salva? Arrependimento que salva é aquele que vem por intermédio de Cristo Jesus, por meio do seu Evangelho, por meio da cruz de Cristo, chamados por Deus. Esse é o Evangelho, esse é o arrependimento que salva. Porque quem é que nos leva, afinal de contas, ao arrependimento? Quem leva o homem ao arrependimento não é o próprio homem, mas quem leva o homem ao arrependimento é o próprio Deus. Por quê? Por exemplo, Romanos 2,4 diz: ignorais, pois, que a graça de Deus vos conduz ao arrependimento. É a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se nós verem Tito 2, versículo 11 a 12, por exemplo, ele vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Amém? A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Versículo 12: ensinando-nos a renunciar à impiedade e a mudar as nossas paixões, as nossas atitudes. Então, a graça é um favor imerecido que vem por meio de Cristo Jesus, manifesto na cruz. Então, qual é o arrependimento que salva? O arrependimento que salva é aquele que vem por intermédio de Cristo Jesus, por meio do seu Evangelho, que foi manifesto na graça de Deus. E essa graça que se manifestou para todos os homens, essa é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Em outras palavras, é Deus quem leva o homem para o arrependimento e não o homem levar-se para o arrependimento ele mesmo. Quem leva para o arrependimento é Deus. O arrependimento que não salva, ele vem do próprio homem. O arrependimento que não salva, ele vem do próprio homem por meio da sua natureza, que traz pesar, tristeza, morte para a condenação. Por exemplo, o caso de Judas. Judas teve um arrependimento que não é arrependimento segundo Deus, mas é um arrependimento segundo o mundo. Mas como assim segundo o mundo? Por exemplo, quando nós vamos ver 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vai dizer que o arrependimento que vem do próprio homem causa tristeza. O arrependimento segundo a natureza causa tristeza e leva à morte, não opera para a salvação. Mas o arrependimento segundo Deus traz tristeza e este leva à salvação. Então, há dois tipos de arrependimento. O arrependimento que Judas teve não é um arrependimento segundo Deus. Por exemplo, o arrependimento que Esaú teve, segundo Hebreus 12, 16, 17, diz que Esaú ele chorou amargamente, mas mesmo assim não foi achado perdão para ele. Por quê? Porque aquele arrependimento que Esaú teve não foi um arrependimento digno segundo a vontade de Deus. Esaú não foi reconhecido por Deus por ele ter se arrependido. O que é que na verdade isso nos traz
a resumir, o que é que nós aprendemos aqui? Vocês vão ver que, nós vamos ver que existem homens que arrependeram-se, mas não são salvos. Por quê? 2 de Coríntios 7, 8 a 10, é claro. Há um arrependimento que traz tristeza e este opera a salvação, que é Deus que opera nos homens, tanto ao regenerado, que é aquele que já é salvo, e aqueles que serão chamados para o arrependimento, para a sua graça. E há um arrependimento natural que opera, vigora no próprio homem, e este não leva à salvação. Não leva. Vai existir homens que vão chorar nessa vida, vai existir homens que vão lamentar-se, vai existir homens que vão tirar a sua vida de tanto arrependimento, mas vocês vão ver que esses homens não serão salvos. Por quê? Porque somente o arrependimento divino salva, o arrependimento de Deus. Por exemplo, a salvação, o arrependimento que teve Judas, não teve a salvação. Por quê? Porque não foi segundo Deus, foi um arrependimento segundo um homem natural. Ele criou vergonha do seu pecado, ele criou tamanho remorso, a vergonha, e ele próprio torturou-se, tirou-se a sua vida, ele enforcou-se, como está em Mateus 27. Ele próprio tirou-se a sua própria vida. Aquele arrependimento não é digno para a salvação. Mas vamos ver um contrário de Pedro, que Pedro, ele nega Cristo 3 vezes, conforme está em Mateus 27, 75, ele nega Cristo 3 vezes, mas ele chora amargamente. E vamos ver que Pedro continua na obra do Senhor, que indica que Pedro foi perdoado. Então aquele é a ilustração de um arrependimento divino. Então existe o arrependimento de Deus e existe o arrependimento dos homens pela sua própria natureza. O que é que isso significa? Nós temos ouvido que pai mata um filho, se arrepende. Temos ouvido que mãe mata o filho, arrependa-se. Filho mata o pai. Temos ouvido que homens truparam, homens que estão presos e depois se arrependem, eles choram mesmo amargamente, mas não largam em suas paixões. Por quê? Porque eles não foram conduzidos a um arrependimento segundo Deus. Eles não foram conduzidos pela graça de Deus para o arrependimento por meio de Cristo Jesus, para a regeneração. Por isso, devemos ter cuidado quando nós choramos que estamos arrependidos, quando nós clamamos que estamos arrependidos, porque muitas vezes esse arrependimento que brota no teu coração não é um arrependimento que vem de Deus. Todo homem, ele sente arrependimento, mas agora a questão é que arrependimento brotou no coração desse homem. Lágrimas não significam que é um arrependimento divino, mas o arrependimento de Deus traz a salvação, como está em 2 de Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 a 10. Mas o arrependimento segundo o mundo, segundo a natureza pecaminosa, segundo aquilo que nasce no próprio homem, jamais opera a salvação. Que tipo de arrependimento tu tens tido? Que tipo de arrependimento você tem? Que arrependimento operou no teu coração? É o arrependimento de Cristo Jesus para a regeneração? Ou é o arrependimento da tua própria natureza que será para a tua própria condenação? Então existem vários tipos de arrependimento. O arrependimento é divino, 100% divino. E é Deus quem traz isso. Quem leva o homem ao arrependimento é o próprio Deus. Romanos 2,4. É a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento, homem e mulher, e não nós mesmos. Nós não conseguimos nos levar ao arrependimento, mas é Deus quem opera a tristeza, mostra a nossa natureza e nos conduz para o arrependimento divino, que é para a cruz de Cristo, e Ele nos regenera e somos nova criatura. Então vocês vão ouvir homens que a dizer que eu estou arrependido dessa vida, eu estou arrependido de matar, já não quero mais essa vida, mas depois dele sair da cadeia, ele continua a roubar, ele continua a pecar, ele continua a viver uma vida pecaminosa. É porque ele não teve um arrependimento divino. Por isso, cuidado, irmão, você que pensa que
uma simples lágrima significa justificação. Não, a justificação ela é feita por meio da cruz de Cristo. E é Deus quem opera isso no nosso coração. Isso não vem das nossas próprias forças, mas isso vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos gerou. Porque está escrito: ou desprezais as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. Quem te conduz ao arrependimento é a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz assim: agora me alegro não porque te foste entristecido, mas porque foste entristecido visando o arrependimento, pois foste entristecido visando o arrependimento de Deus, para que não sofresses dano algum por vossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz morte. A tristeza do mundo, o arrependimento do mundo. Quando é que a tristeza e o arrependimento é do mundo? Quando não é feita por Deus. Quando não é Deus que opera o arrependimento no teu coração. Judas, não é Deus quem operou aquele arrependimento no seu coração. É o remorso que ele teve e suicidou-se. Tenha cuidado com as lágrimas. Tenha cuidado com a emoção. O arrependimento é de Deus. Ele é quem nos leva ao arrependimento. Que Deus abençoe. Tenha cuidado com aquilo que você tem estudado.